Testaremos hoje o que vimos na documentação, entre outras coisas. Vamos editar nossa classe, criar um novo método para ficar disponível como um novo comando. Vamos criar alguns retângulos. Lembrando que o responsável por criar shapes é o objeto layer. Então, em primeiro lugar, precisamos acessar o objeto layer. Vamos observar o comportamento do Corel Draw ao executarmos nosso comando de new document, aquele comando criado junto ao projeto. Aparentemente, quando se cria um documento, sempre se cria uma página. E o mesmo acontece quando se cria uma página, se cria uma camada. Como vimos no vídeo anterior, se seguirmos do documento chegamos a um objeto página e logo após a um objeto camada. Em seguida vimos na documentação que existe uma propriedade que retorna uma página ativa. Vamos checar a documentação novamente, para verificarmos se os outros objetos possuem alguma propriedade similar. E realmente temos essas propriedades com definições de ativos, mas será o que significa estar ativo? Um objeto ativo seria o que está selecionado? Não sabemos ainda. Bom, então vamos tentar utilizar mesmo assim. Vamos pegar aquele método de criar um retângulo. Vamos olhar novamente na documentação. Note que existe alguns parâmetros que possuem um sinal de igual e um valor. Quando isso ocorre, significa que esses parâmetros são opcionais. Mas espera, eu não sei o que é este sinal de igual com este valor. Bom, o sinal de igual nesse caso é o operador de atribuição, em C# para criar uma variável. Precisamos informar o tipo da variável. Depois seu nome, que seguia as mesmas regras dos métodos, sem caractere especial e números no início, salvo o underline. Caso queira, já podemos atribuir um valor a essa variável com o sinal de igual e o valor. E não esquecer do ponto e vírgula no final, é obrigatório em C#. Mas voltando para a criação do retângulo. Vamos acessar o objeto layer seguindo a rota dos objetos. Esses métodos antigos iremos apagar e deixar somente o que cria o documento. Eles já cumpriram sua função. Adicione o atributo do método. Agora nossa visibilidade do método que precisa ser público. Seu tipo de retorno neste caso vai ser void, pois não vai retornar nenhum valor. O nome é a parte difícil. Tente usar um nome autoexplicativo. Agora vem o parênteses e as chaves. Entre as chaves adicionamos o trabalho que esse método irá realizar. Acabamos de ver que podemos acessar o objeto layer seguindo pelo objeto application, em seguida um objeto document, que vamos utilizar essa propriedade active document. E aqui podemos cortar um caminho diretamente para o objeto layer sem passar pelo objeto page. Vamos passar somente os valores obrigatórios por enquanto. Compile o projeto. Pelo Visual Studio podemos utilizar o atalho Ctrl+Shift+B, caso não esteja utilizando o Visual Studio. Vá aqui na Run Command Docker, e clique nesse botão Build. E agora criamos nosso retângulo. Vamos agora passar também alguns valores opcionais. Por regra, valores opcionais precisam ser os últimos parâmetros do método. Sempre que fazer alguma alteração no seu código e precisar executar o comando na Run Command Docker, será necessário recompilar o projeto.
Sempre que fazer alguma alteração no seu código e precisar executar o comando na run command docker, será necessário recompilar o projeto. Bom, funciona. Então o que é estar ativo? Para isso vamos fazer um pequeno experimento. Vamos apagar tudo aqui, e agora criar mais 3 camadas nesta página aqui pelo gerenciador de objetos do CorelDRAW. Vamos rodar o código e analisar o resultado. Não vou fazer isso, deixo para vocês fazerem. Por que então não tentamos criar as camadas com um comando? Vamos fazer isso. Lembrando que as camadas ficam dentro das páginas no CorelDRAW, e vimos que o objeto Layer é filho do objeto Page. Como vimos acontecer antes com o objeto Shape filho do objeto Layer. Talvez então o objeto Page possua um método para criar um objeto Layer. Vamos voltar à documentação e verificar o objeto Page. E olha só, realmente o objeto Page tem esse método. Vamos testar. De volta ao código, vamos criar um novo comando para isso. Vamos digitar o nosso novo comando. Veja que o método para criar uma camada recebe um parâmetro do tipo string. O tipo string é uma coleção de caracteres. Vamos criar uma variável do tipo string para ser usada como parâmetro para nosso método createLayer. Como vimos antes, colocamos o tipo da variável, aqui string um nome para ela, vamos colocar camada, o sinal de igual para atribuir um valor e o valor vamos escrever camada mesmo, porém precisamos envolver o valor com aspas duplas para representar uma string em C#. Repetir esta linha 3 vezes para criar 3 camadas no CorelDRAW. Sempre que fazer alguma alteração no seu código e precisar executar o comando na run command docker, será necessário recompilar o projeto. Repetir esta linha 3 vezes para criar 3 camadas no CorelDRAW. Não quero fazer isso. Vou utilizar um loop para fazer isso. Um loop é uma estrutura do C# para realizar repetições. E isso é justamente o que precisamos. O C# possui alguns loops disponíveis. Mas no momento vamos utilizar o loop for, é um dos laços com maior controle. Para utilizarmos o loop for, primeiro escrevemos a palavra reservada for, abrimos os parênteses e dentro dos parênteses, criamos uma variável e atribuímos um valor inicial a ela. Colocamos o ponto e vírgula, adicionamos uma condição de parada, ponto e vírgula, e por fim incrementamos nossa variável. Podemos iniciar nossa variável com qualquer valor. Segundo a condição, é uma expressão booleana, que retorna verdadeiro ou falso. Como é uma coisa simples, não vou explicar agora, vamos utilizar os operadores menor e maior, que funcionam como na matemática fundamental. E por fim o incremento da nossa variável. Sem ele nosso loop nunca chegaria ao fim provocando algo indevido. Vou copiar esta linha e adicionar no corpo do loop for. Com isso ela será executada o número de vezes que o loop rodar. Vou passar a string diretamente. Agora não vou utilizar uma variável. Vamos rodar e ver se nosso objetivo foi alcançado. Vamos testar agora também com a criação de retângulos. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Criar um laço e adicionar a criação dos retângulos.
Agora vamos rodar o comando. Parece que não funcionou, mas funcionou. A questão é que todos os retângulos ficaram na mesma posição. Então, como posso criar um retângulo na posição 0 depois 1 depois 2? Basta utilizar nossa variável do loop for como posição. Essa variável não é exclusiva do loop e pode ser utilizada dentro do bloco do loop, que são essas chaves. Recado: não tente aprender somente assistindo os vídeos, faça por si só os exemplos, de preferência sem consultar o vídeo, depois modifique e tente coisas novas. Até a próxima!